Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Você quer viver ou morrer? Bem-vindos, ouvintes, para mais um episódio muito especial de Cinema Brasileiro. Estamos aqui com uma convidada também muito especial, Ali Willow, atriz que o Brasil inteiro conheceu com o filme Bacurau, mas que já estava aqui no país antes, fazendo novelas, programas de televisão. Tudo bem por aí, Ali? Tudo ótimo. Eu tô no Quênia, tô em Lamo. Eu sei que todo mundo te pergunta, né, porque você é uma atriz que nasceu na França, como que você veio parar no Brasil, mas eu queria tentar formular essa pergunta de uma maneira diferente, porque você nasce na França e de lá, jovem, você vai para o Quênia e depois você vai estudar nos Estados Unidos, estudar atuação, e aí por fim você chega no Brasil. E a minha pergunta para você, assim, é uma vida de mudanças, né? Uma vida de conhecer novos lugares e também uma vida artística que você vem construindo. Mas qual delas que decidiu os destinos? A vida de mudanças foi decidindo o destino ou a vida artística foi te levando para os lugares? Eu acho que tudo é muito ligado, né? Assim, eu acho que minha chegada muito nova para essa ilha, especificamente onde eu tô agora, eu acho bem simples daqui. Que eu acho que aqui motivou muito a minha chegada no Rio. Eu acho que tem uma parte minha que sempre procurou uma certa tropicalidade. Como criar um conjunto entre uma vida num lugar tropical e uma vida artística. Aqui é um lugar extremamente privilegiado no sentido geográfico, no sentido de natureza, no contexto, né? É uma natureza absurda, é um dos poucos lugares no mundo que não tem carro, é uma ilha realmente paradisíaca, mas não tem cinema, não tem mercado audiovisual. E eu, desde cedo, acho que minha paixão pela arte da atuação, ela passa muito pelo cinema. Assisti Rei Leão com, sei lá, 7 anos. Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. Então, assim, passou muito pelo cinema, pela tela grande, né? E para isso você tem que ter um mercado audiovisual, né? Como a gente bem sabe. Não é a mesma coisa que o teatro, que qualquer palco é um palco. Cinema procura, tem uma demanda de técnica, de estrutura. Quando eu estudei em Nova York, eu passei 3 anos estudando e 4 anos mais ou menos trabalhando. Sendo muito sincera, para minha experiência de Nova York, depois de um tempo, eu sufocava. Eu achava assim, maravilhoso, tem muita cultura, tem muito, mas tem um lugar de muito pouca qualidade de vida, né? Uma competitividade muito grande, uma obsessão com o trabalho que, confesso, nunca tive. Eu amo meu trabalho, mas eu consigo enxergar isso como um trabalho. E gostaria de ser enxergada como uma profissional do audiovisual e não como uma pessoa que só vive por isso, porque não só vivo por isso. Vivo por muitas outras coisas. E quando eu cheguei no Rio, para mim foi na mesma hora. O clima, o cheiro da maresia, a natureza, por mais que seja muito mais caótico, muito maior, muito mais informação, é um pouco daquele conjunto. Especialmente no início que eu morei, assim, uns 5 anos no Recreio, bem lá no fundo da zona oeste do Rio, então, assim, numa área muito. É isso, naquela época eu saía da praia, ia comprar um frango lá naquele cara que eu conhecia, depois eu falava com a vizinha, porque aqui é um vilarejo, todo mundo se conhece, todo mundo fala sobre todo mundo, é realmente a temática vilarejo. E no Recreio era um pouco disso. Então acho que teve realmente um lugar de reencontrar, de alguma forma, a possibilidade de acoplar o trabalho com esse aspecto belíssimo desse contexto muito dessa natureza abundante assim, e também esse lugar de um pouco de vilarejo, né? O Rio tem uma coisa, por mais que seja uma cidade grande,
tem um aspecto um pouco praiano mesmo, facilmente de um bairro para o outro, você pode acabar encontrando muita gente, aí você faz amizade com muita gente, acaba tendo essa sensação de familiaridade, né? Por mais que tenha um lugar né, do arquétipo do estrangeiro, eu sempre falo, posso ser estrangeira para sempre, mas a minha carreira é inteiramente brasileira. Como atriz, eu nasci no Brasil. Como atriz, eu só tenho uma carreira brasileira. Quando comecei a sentir o desejo de entender outras dinâmicas profissionais, percebi que a minha carreira era inteiramente brasileira e que, inclusive, eu tinha me tornado totalmente uma híbrida, né? Porque quando eu vou para a França, muitas vezes as pessoas me falam, mas você é francesa mesmo? Tem uma coisa na sua fala, tem, sabe? Me distanciei tanto daquilo que teria que ser a minha casa de origem. Passei tanto tempo no Brasil, faz 12 anos, e tudo que eu respirei durante muito tempo é o Brasil, especialmente profissionalmente. Então, assim, por exemplo, fiz um primeiro filme na França há uns 2 anos e eu fiquei muito surpresa mesmo sobre as dinâmicas de trabalho, sobre como a dinâmica que eu conheço como casa é a dinâmica totalmente brasileira, provavelmente carioca e nordestina. Eu tenho mais experiência no Nordeste e no Rio. Mas é realmente assim, eu senti que eu seria uma híbrida, realmente. Porque quando eu estava lá, eu fiquei, gente, as pessoas são realmente muito profissionais, mas muito burocráticas, né? Tipo, eu amo fazer muitas amizades, conhecer muita gente, esse lugar de uma certa fusão entre a equipe, elenco, que realmente não. Pode ser que nesse contexto não tinha, né? Mas realmente não sentia isso quando eu tive essa experiência na França. Bem, que legal. Vamos falar um pouco dessa carreira no Brasil. Você começa com Amor Te Amo, né? Logo no Recife. Depois vem pro Mr. Brau, Velho Chico, Rock Story. E finalmente começa no cinema com que filme, hein? Olha, eu vou te falar que eu entrei pelo Facebook, então assim foi uma história, né? Porque isso realmente é sincronicidades da vida. Eu assisti os filmes do muito potente assim. Assisti os filmes do Kleber e pensei assim na mesma hora, eu gostaria muito de trabalhar com ele, especialmente depois de ver o som ao redor. Falei, nossa, gostei muito da forma que ele comunica as ideias e tudo. E 2 semanas depois, recebi uma mensagem no Face do Marcelo Caetano, que eu não conhecia na época, também não conhecia ninguém na época. E me falando, a gente está fazendo o elenco do próximo filme do Kleber. A gente queria fazer um teste com você. E na época, eu estava muito distante, né, do mercado audiovisual, assim, eu não conhecia ninguém, não. Pensei, cara, pode ser que seja uma pessoa que vai, sei lá, me sequestrar, mas eu vou para São Paulo e vou ver, vou tentar. Talvez não tenha nada a ver. Aí eu cheguei naquele prédio, assim, trêmula, mas assim, num nervosismo, pensando o que que eu tô fazendo com minha vida, meu Deus, o que que eu tô achando? Não é que era mesmo. Meu Deus, cheguei lá, fiz o teste, e aí durante um ano não tive notícia. E só depois que o Marcelo entrou em contato de novo, falando: ah, Ali, então você tá ainda, a gente só tá assim resolvendo algumas coisas, vai atrasar um pouco e tal. E acabei fazendo o filme. Mas assim, tive a confirmação que eu faria 1 ano e meio depois do teste, basicamente. Eu li que a sua personagem foi escrita depois dos testes, é verdade? Eu acho que em algum momento eles pensaram em juntar as duas personagens femininas americanas, Tá. porque eles não estavam encontrando essa mulher americana, essa outra. Só que eu indiquei Júlia, com quem eu estudei na Lee Strasberg, em Nova York, naquela época. A gente fez uma peça juntas. E acabou que deu certo, assim. Então, fiquei super feliz, ainda juntando os mundos. We are on a countdown now. How is the signal jamming situation? It's jammed. The signal is down, and
They're literally off the map. Apesar de ser um filme de muitos personagens, ele ainda assim ele é um filme de dois núcleos, né? Tem um núcleo dos moradores de Bacurau e tem um núcleo dos caçadores, né? A maioria deles estrangeiro. Esses núcleos foram preparados separadamente? Era todo mundo junto? Como é que se deu esse dinamismo por trás das câmeras, né? Definitivamente dois núcleos. A gente teve, eles tiveram preparação antes. A gente teve uma preparação mais prática, a gente teve preparação com armas, a gente não teve essa preparação de atuação em si, mas isso foi muito mais pela logística, né? Porque a gente está falando de atores que vêm dos Estados Unidos, e é um filme que, bem ou mal, não foi feito com um grande orçamento, né? Foi relativamente reduzido. A gente teve uma preparação com armas que eu amei, muito preocupante, mas eu amei, foi muito divertido. Especialmente que eram armas assim antigas, pesadas. Conta pra gente como é que funciona uma preparação com armas para um ator, que eu nunca ouvi alguém falar disso. A gente fez com, eu acho que é o Martinho. É um dos caras mais incríveis com efeitos. E é muito lindo, porque eu já trabalhei com ele, sei lá, em 20 trabalhos diferentes. Ele é um dos caras mais conhecidos de efeito. Ele me acompanhou tanto assim nos tiros que eu recebia, que na preparação de arma. Então, primeira coisa é você entrar em contato com o objeto, que pode ser muito bem que você, não tendo essa relação com armas, trave. E não pode acontecer, especialmente quando a personagem está muito à vontade com esse objeto, né? Eu não tive essa questão, realmente, assim. Achei muito interessante o objeto, muito design mesmo, sabe? Tipo, porque são armas antigas também, não se faz tanto hoje. E aí depois a gente foi para um campo, num lugar seguro, que realmente estava separado para isso, porque, né, não dá para... Gente, não dá para ficar atirando em qualquer lugar. Não, não, não. E aí a gente treinou e eu era péssima, não acertei nenhum alvo, mas eu sabia fingir relativamente bem. Então a gente fez umas 2 vezes essas excursões e de novo com a equipe toda, sendo que assim, depois no dia é tudo festim. Festim são balas, mas sem nada dentro. Então elas não saem, a arma não é só um barulho falso, assim. No máximo, o festim, se for mais desenvolvido, ele vai soltar uma faísca. Mas nada mais do que isso. Não tem nada que sai, não tem risco nenhum a princípio. The drone thing? That was not cool, okay? I almost got hurt. Yeah, keep it easy. I was just fucking with you. Let's go. Eu gosto muito da sua personagem Kate, e eu peguei um pequeno momento aqui dela que eu percebi na última vez que eu vi o filme, porque eu gosto que ela é bem empolgada, mas ela é muito atrevida também. Tem um momento no filme, tem a cena quase de apresentação, né, desse núcleo caçador, que quando vai todo mundo se sentar nessa mesa, a Kate, na verdade, se senta no lugar do Udo. E ele dá um chega pra lá. Esse momento, assim, não sei, pareceu uma criação de vocês, uma brincadeira de vocês de ator, dessa personagem atrevida, querer sentar na cadeira do chefe. É o Kleber, sabe? E o Kleber, é isso o gênio do Kleber. O filme tem muito do gênio do Kleber e do Juliano, sempre falo isso. Porque os dois realmente, no conjunto, criaram uma obra muito, muito bonita. Naquele dia eu sentei no lugar do Udo, sem saber que teria um lugar onde sentar, sabe? Tipo, o primeiro filme na vida, então não sabia de nada, literalmente. Aí eu sentei no lugar do Udo, e aí o Kleber, eu não sei, você vai sentar aqui, mas fica aqui. Fica aqui e aí o Udo vai te pedir levantar. Aí foi colocado na cena. E isso aconteceu inúmeras vezes, sabe? Tipo, cada vez que ele via alguma coisa. É isso que é muito legal, trabalhar com bons diretores. E eu acho que, para mim, é o que realmente qualifica um bom diretor, uma boa diretora. É quando a pessoa te dá a liberdade de tentar, de experimentar. E depois desse experimento, a pessoa te oferece a possibilidade de. Ok, isso gostei, captei. Não, isso não gostei. Sabe, é um lugar dinâmico de criação em conjunto, e não só eu sou o masterchef do negócio e aí você vai me obedecer.
é criação em conjunto. E acho que tanto o Juliano, que o Juliano muitas vezes ficava chocado com algumas cenas, muito sensível, e Kleber, ele criava, ele fazia, é uma manipulação da imagem, é uma manipulação do corpo do ator que é muito boa. Mas como assim o Juliano ficava sensível? Eu acho que Juliano, muitas, assim, nas cenas, especialmente, quando eu fui atirada, tal, porque o corpo, né, a gente está falando de uma arte que sempre transita entre o estado real e uma construção desse estado. Mas a gente transita entre os dois, né? Tem um momento breve em que o corpo pode passar a acreditar que alguma coisa está acontecendo. Especialmente com esses efeitos que hoje em dia, real, festim, é muito real. Você vê o sangue saindo. Então, se você nunca tiver, assim, hoje em dia, já fiz muitas vezes. A primeira vez, eu entrei em pânico, comecei a chorar. E aí o Juliano chegava e falava, Ali, tá tudo bem. Ai. Que é muito diferente do Kleber, por exemplo, que tem o mesmo carinho, mas que tem mais distância. O Juliano não tinha, então você sentia que ele sentia, que ele falava, tá tudo bem, tá. Ele ficava preocupado. Eu falava, não, calma, os 5 minutos já passou, mas o corpo só precisa integrar que não é real. I wanna die. Eu quero morrer. I don't wanna die. Eu não quero morrer. Help. Socorro. E a gente falou um pouquinho da preparação e como é que foi no set, a interação entre os dois núcleos. Mágico, assim, eu acho que acontece poucas vezes. Eu tive muita sorte também, porque a minha personagem, a morte dela, a sequência da morte, era gravada nos últimos dias. Então, tive 15 dias de filmagem, e aí eu fiquei 12 dias com todo mundo, e era noturna, e o catering era muito bom. Então, eu fui autorizada a passar a noite junto com todo o elenco que gravava, mesmo quando eu não gravava. Foi assim, até hoje, as minhas amizades mais próximas no Rio são amizades que eu fiz nesse filme, Suzy Lopes, Tardelli Lima, tanta gente que eu criei, assim, amizades simbióticas, que até hoje me acompanham em tudo. Então foi muito bom nesse sentido. Agora, obviamente, assim, a gente está falando de violência, de corpos muito acostumados à violência, de símbolos muito. Queimar uma casa é muito violento. Queimar uma casa traz, de alguma forma, lembranças gerais para o ser humano, né? Que seja de um ponto de vista ou do outro. Então, eu acho que nenhum desses acontecimentos, nenhum desses atos, eles acabam, né? Eles são pesados. Então, eu acho que é trazer essas realidades e tentar realmente separar as relações interpessoais das relações profissionais. Então, quando está no set, realmente estar presente no set, sem necessariamente. Mas eu acho que assim tem muito esse lugar de passar, né? Ok, agora está no personagem, lida com isso. Meu corpo representa hoje em dia esses arquétipos como estar dentro desses corpos sem necessariamente afetar as outras relações acima disso. E é delicado mesmo. É entender, pedir perdão, é isso. São essas delicadezas de contar essas histórias violentas. A descompressão, largar disso, é uma coisa mais que acontece mais num nível individual ou coletivo com os outros atores? Oh, depende, porque sabe, eu acho que muita gente se sente à vontade em fazer isso. Não é que a pessoa é uma pessoa violenta, mas eu acho que nem todo mundo vai mentalizar da forma que. Eu acho que isso é muito pessoal, sabe? Eu acho que é da vivência de cada pessoa. Eu tenho uma criação que ela passa muito pela militância, ela passa muito pelo ativismo, pelo lugar de eu sei quem eu sou, mas dentro de um coletivo que vai me perceber de um jeito, como sou vista pela sociedade, qual é a história da minha família. E eu acho que isso está muito ancorado em quem eu sou. Então, para mim, definitivamente, foi uma experiência de
entender como deixar que essa personagem exista sem eu julgá-la, porque em algum momento eu preciso desfazer do julgamento para poder interpretá-la com sinceridade. Eu acho que na minha vida cênica eu tenho aprendido a incorporar muito pequenos rituais de entradas e saídas de tudo que eu faço. Eu sei também que atuar envolve muitas vezes esperar. E eu queria perguntar entre o fim de filmagem e as notícias sobre o lançamento do filme, a primeira sessão, né? A aceitação no Festival de Cannes. Como foi para você esse tempo? Eu acho que eu tive muita sorte, porque eu acho que de alguma forma o filme abriu um leque de oportunidades muito grande, sabe? Foi uma fase da minha vida que eu comecei a trabalhar. E eu acho que assim, o ator que mais sofre dessa espera é quem não está ativo. E eu não tive essa experiência, porque logo depois de Bacurau eu fiz Três Verão, da Sandra Kogut. Depois eu já fui 6 meses no Tocantins para gravar O Escolhido, da Netflix. Então, assim, eu não tive tempo de espera. Assim que eu saí da Netflix, eu entrei no Tinnitus, do Gregório Graziosi, e logo depois foi a estreia de Bacurau. Então, não tive férias entre um projeto e o outro. Isso é muito raro, né, dentro da nossa realidade. Mas eu tive, assim, anos muito velozes no sentido de experiência, de oportunidade. Então, eu sinto que tudo, sendo que foi o primeiro longa, eu não sabia nem o que esperar, né? E você me viu em Cannes, assim, quando de estrear um filme numa tela desse tamanho, com 2.000 pessoas assistindo, e é totalmente surreal. É assim, eu saí disso, eu tava assim, gente, mas quando você começa assim, para onde você vai, sabe? Totalmente, assim, até São Paulo, Rio, tinha quarteirões inteiros de fila, então foi um encantamento de A a Z, sendo que assim, já a filmagem tinha sido muito mágica, as amizades tinham se fortalecido muito no meio disso tudo. E foi assim, um caminho aberto para muita gente, né? Muita gente começou a trabalhar a partir de Bacurau. Então, acho que para a maioria das pessoas que participaram do filme, foi uma abertura de caminho mesmo. Foi assim, eu acho que foi um filme encruzilhada para muita gente. Quem que te falou que o filme ia para Cannes? Quem que te avisa Eu acho que assim? foi no grupo de Bacurau. Que Grupo de todo mundo começou a WhatsApp? postar e... Aham, a gente tem um grupo muito ativo até hoje, acredita? Assim, eu já fiz tanto filme, tanta série hoje em dia. Até hoje, Bacurau é o mais ativo. É o mais que mais encontra, mais todo mundo vai, junta para as estreias dos outros, enfim, E até no Agente Secreto, o que eu senti é que todo mundo estava torcendo muito pro filme, sabe? Que todo mundo tava, nossa, não vejo a hora de ver o filme, vai ser... Eu acho que assim, aconteceu uma magia ali, mesmo. Eu lembro do fim de sessão, né, os aplausos e uma equipe muito emotiva, né, chorando. Eu até falei pro Udo Kier chorando após de uma estreia, era uma coisa muito mágica. Ah, muito, muito. E é o contexto também, né? Assim, pensa que a gente tinha muita gente do elenco e muita gente que nunca tinha saído do Brasil, que nunca tinha saído do próprio estado. Eu caminhei na escada com a primeira mulher preta trans nordestina que pisou nesse tapete vermelho. É muita coisa. É para isso, né? Se não for para isso, eu não sei por que que a gente faz o que a gente faz. É contar história, mas também ver oportunidade. Olhar aqui para essas pessoas e a gente sabe o que que isso significa no Brasil. Claro que hoje a gente já tem novas referências, né? Eu acho que assim, os jovens já vão ter mais referências de diversidade. Mas a gente está falando de uma coisa que é quase 10 anos atrás. O que, 6 anos atrás, 7 anos atrás? Estreia, né, 6 anos atrás, mas a produção bem antes. Audilene Maria Ferreira da Silva, Roberto Ferreira da Silva, Cláudio Tavares Ferraz, Nélia Maria Albuquerque dos Santos, João Pedro Teixeira.
Eu sei que você está no Quênia agora, e o que você está fazendo aí? Porque eu sei que é algo artístico também. Não era para ser na base, assim, eu sempre venho aqui, assim, tenho família, passo muito tempo aqui, e minha prima acabou de ter neném, então decidi realmente que era um bom momento para passar mais tempo. E eu fui dar um workshop de atuação num projeto social que se chama O Bonifo, que é um projeto que fica. Aqui é uma ilha, né? E a gente tem um vilarejo relativamente privilegiado. E atrás tem um vilarejo muito mais precário. E nesse vilarejo tem muitas crianças que não têm atividade, e o Bonifo, durante a pandemia, foi um projeto que foi construído para ajudar não só no preço da escola, como também como criar uma mente mais diversa no sentido de oportunidade de trabalho. Então, como não se enxergar como uma pessoa que vai ser construtor, piloto, ideias muito parecidas com o Brasil, né? A gente está falando de coisas muito próximas. E eles ensinam a pintar, a costurar. E eu fui lá fazer um workshop de atuação. Eu percebi que eles adoravam a câmera. Aí eu pensei, bom, tem algumas oportunidades. Ou eu vou ser a pessoa que vai... mais uma mulher branca que vai fazer um documentário sobre um projeto social ou eu só vou ajudar a idealizar e eles mesmos vão dirigir o próprio documentário. E foi o que aconteceu. Eles começaram a fazer, aí eu consegui um editor no Brasil, e eles dirigiram o próprio documentário. Claro que é para conseguir financiar o projeto, porque está realmente passando por uma dificuldade em relação a isso. Mas eu só tô no backstage do projeto que as crianças de 16 anos já tomaram, já estão dirigindo, já estão fazendo câmera, som, sei lá o quê, mas tá uma coisa totalmente mágica. Se você despontou para grande parte do Brasil como atriz em Bacurau, agora você desponta aí como produtora? Assim, que depois de um tempo atuando, claramente, assim, eu tenho muita vontade de passar a outras funções, assim. Que atuar é muito legal, mas às vezes não é seu corpo que vai contar aquela história. Será que você não conta? Ou será que você encontra formas de facilitar outras histórias? E eu definitivamente quero escrever, quero produzir, aproveitar da quantidade de histórias que tem, e se eu puder ajudar, com certeza quero ajudar. Ali, Willow, conta para o ouvinte aonde acompanhar seu trabalho. Gente, pode acompanhar meu trabalho em muitos lugares. Primeiro, assim, eu sempre divulgo tudo no meu Instagram, Ali Willow. Mas tem meu trabalho na Globoplay, com um jogo que mudou a história, nos cinemas em breve, com Yellow Cake, do Thiago Mello, que é mais um filme nordestino. Criadas, da Carol Rodrigues, que vai para Berlim primeiro, mas depois que vem para o Brasil. Enfim, muitos lugares diferentes, mas eu sempre posto no Instagram, então me sigam no Instagram e também, assim, qualquer jovem que quiser trocar ideia, conselhos, qualquer coisa, eu sempre estou aqui, porque eu adoro trocar com as novas gerações de artistas. Muito obrigado pela generosidade e saravá. Saravá, axé. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram, @olinomeirelles, ou no meu site, metropolis.com/Lino Meirelles. E bora falar de filme. Até a próxima. Cinema Brasileiro é uma produção do Metrópolis, com Leonardo Hladzuk na montagem e na finalização. Obrigado.